Olá para todos e todas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre os primeiros habitantes do nosso estado, aqui do Espírito Santo, os primeiros habitantes da nossa região, a região aqui de Itapemirim, de Marataízes, que a gente chama, né, da região da Foz, do rio Itapemirim, ou do Vale do Itapemirim, já que toda essa região era uma região formada por que girava em torno do rio Itapemirim. Não havia ainda as divisões geográficas que a gente tem hoje. O que predominavam eram as questões ambientais, eram os recursos naturais que a localidade disponibilizava. E aqui a nossa localidade disponibilizava o rio, disponibilizava as lagoas, disponibilizava uma quantidade grande de água doce. Então, é a região do rio Itapemirim, da foz do rio Itapemirim, o Vale do Itapemirim, certo? No Brasil, antes da chegada dos portugueses, haviam mais ou menos 5 milhões de indígenas morando aqui. São números que a gente fala mais ou menos porque não tem um número exato, não tinha um censo, esses grupos indígenas não tinham documentos escritos e tudo mais, então é uma estimativa que se faz sobre a quantidade de pessoas que habitavam o nosso continente antes dos europeus chegarem aqui. As pesquisas que foram feitas com esses grupos indígenas mostram que eles eram divididos em duas grandes nações, em dois grandes grupos indígenas. Um foi caracterizado como Macro-Tupi, que era um grupo que era mais organizado estruturalmente, digamos assim. Era um grupo que já tinha uma estrutura social, já tinha uma estrutura hierarquizada, diferente do outro grupo, que é o grupo dos Macro-G, que é um grupo que a estrutura hierárquica ainda estava iniciando. Os macro-tupis, eles eram formados principalmente pelos grupos tupi-guarani, esses grupos indígenas. Habitavam basicamente o litoral, né, do Brasil. Tinham, né, os grupos deles eram formados por uma quantidade grande de pessoas, 500, 300 habitantes. Já tinham um sistema de agricultura desenvolvido, de criação de animais desenvolvidos, moravam perto dos rios, já conheciam uma série de instrumentos tecnológicos, então eles já tinham uma estrutura hierárquica e um desenvolvimento tecnológico mais apurado do que os macro-G, que eram pequenos grupos espalhados pelo Brasil, grupos com poucas pessoas, 30 a 50 pessoas, dependendo dos grupos, alguns menos, outros mais. Eram grupos que, na maioria das vezes eram nômades, viviam migrando, né, em busca de quantidade de alimento, em busca de recursos, né, para sobrevivência. E aqui no Espírito Santo a gente tem esses dois grupos habitando o nosso litoral, a nossa região. Tanto os tupi quanto os macro-G. Dentre os principais grupos que a gente tem aqui no Espírito Santo, a gente vai ter os botocudos, que eram terríveis não, eram temíveis pelos portugueses, porque eles destruíam as primeiras colônias que eram feitas, eles, né, brigavam pelo território. Uma das práticas que os botocudos faziam era os rituais de antropofagia, que eram, né, o que a gente chama de canibalismo, porque eles acreditavam que comendo os guerreiros inimigos eles estariam sugando a vida, sugando as qualidades daquele guerreiro, coragem, força e tudo mais. A gente vai ter aqui na região, na nossa região principalmente, os puris, que era também um grupo muito temido, vivia atacando as tentativas de colônia que eram feitas. Eles atacavam, destruíam as aldeias, matavam o povo e tudo mais. Aqui na nossa região também a gente vai ter a presença dos goitacás. Esses grupos indígenas, os puris e os goitacás, que viviam aqui na nossa localidade, aqui na foz do rio Itapemirim, principalmente, eles viviam desde Campos, no norte do Rio de Janeiro, até
aqui o rio Itapemirim mais ou menos, né? Era essa região que abrangia esses dois grupos. Esse grupo indígena Goitacazes vai ser o grupo que vai dar origem ao nome da cidade de Campos dos Goitacazes. E esse grupo, os Puris e os Goitacazes, esses grupos, eles disputavam os territórios aqui. Eles eram nômades, eles eram bem bravos, atacavam mesmo os colonizadores, matavam mesmo esses colonizadores porque as terras eram deles. E eles viviam nessa região disputando, né, como eu falei, os recursos naturais. A região, gente, a nossa região, hoje ela é dividida em municípios, dividida entre os dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Uma região fica no norte do Rio de Janeiro, a outra região fica no sul do Espírito Santo, mas nesse período não havia essa divisão. Havia os recursos hídricos. Então a gente tem os rios, desde a de Campos até aqui em Itapemirim, Marataízes, muitos rios, muitas lagoas. Se você tem rio, se você tem lagoa, você tem floresta. Se você tem floresta, né, que era a Mata Atlântica que a gente tinha aqui, você tem animais. Então esses grupos viviam aqui, disputando o território e habitando a nossa região. A gente mora num sítio arqueológico. Talvez embaixo da nossa casa tenham vestígios desses índios, desses primeiros habitantes que moravam aqui na nossa região, e a gente nunca vai conhecer, certo? O Espírito Santo como um todo era uma terra de muitos indígenas e muitas influências que a gente tem na nossa cultura, moqueca capixaba, por exemplo, torta capixaba, por exemplo, o nome capixaba, por exemplo, são influências da cultura indígena na nossa localidade. A palavra capixaba, primeiro, era uma denominação que era dada para os habitantes de Vitória, porque era assim que os índios de Vitória se denominavam. Significa roça de milho. Lá havia essas plantações de milho desses grupos que já desenvolviam a agricultura. E aí, com o passar do tempo, o nome capixaba deixou de ser só da região da Grande Vitória, passou a ser para todo o habitante do estado do Espírito Santo. Por isso que nós nos denominamos capixabas, um nome indígena. Localidades no Espírito Santo, desde Itaúnas, que fica lá no norte, até Marataízes, que fica no sul, são nomes de origem indígena, certo? Aqui na nossa região, Itapemirim, que é o nome do município vizinho, e o nome do rio são nomes de origem indígena. Itapemirim tem algumas teorias para o nome de Itapemirim. Alguns acreditam que seja o caminho da Pedra Pequena ou o caminho entre pedras, por conta dos troncos linguísticos que vão juntar para formar a palavra Itapemirim. E outros, né, como o Luciano Moreno, que é o historiador aqui local, ele defende que a palavra Itapemirim significa pequeno caminho de água, já que, na hipótese dele, os indígenas acreditavam que o mar era o grande caminho de água e o rio Itapemirim era o pequeno caminho. Marataízes, que é o nome da nossa cidade, tem a lenda da Índia Ísis, né? Nessa lenda era uma índia que vivia aqui, muito querida, e aí quando ela morre, os índios choram e gritam, mataram a Ísis, e aí o nome vem Marataízes. Primeiro mataram a Ísis, depois Marataízes, porque a gente tem essas inscrições matar a Ísis antes de Marataízes. Mas isso é uma lenda, a gente não sabe se essa índia realmente viveu. Essa história ela é contada também na região de Campos com outros nomes, mas isso é cenas para os próximos capítulos. O fato é que o nome Marataízes, a origem desse nome, também é um nome tupi, que significa canais de mar, possivelmente pela quantidade de água que a gente tinha, né, de lagoas que a gente tem na nossa região. Boa parte das terras de Marataízes foram aterradas, colocaram terra, né, taparam o rio, colocaram terra para poder construir por cima. E aí a gente foi perdendo muitas dessas lagoas, mas canais de mar, por conta dessa quantidade de lagoas que a gente tem na nossa região, que a gente tinha e as que a gente ainda tem. E o nome Maratimba, que é o nome que se dá para os moradores de Marataízes, não é o nome exclusivo dos moradores de Marataízes. Maratimba é qualquer pessoa que mora no litoral, desde o norte do país até o sul. Se você mora no litoral,
você pode ser chamado de Maratinho. Mas ficou um nome exclusivo da nossa cidade. Mas na verdade quem mora em Marataízes é chamado de marataizense, seria o nome oficial. Assim como quem é cidadão do Espírito Santo, né, morador do Espírito Santo, seria espírito santense e não capixaba. Mas esses nomes indígenas acabam sendo incorporados à nossa cultura e aí a gente vai vendo como é que é a influência desses grupos indígenas, ainda, né, que aparentemente eles tenham desaparecido da nossa sociedade aqui local, apesar dos traços da nossa população mostrarem que eles ainda são muito presentes entre nós, as características deles ainda estão entre nós através desses nomes, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!